Quem está com a gente hoje é o psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Alô, doutor Aloísio, bom dia, prazer revê-lo, hein? Bom dia, Gutenberg, Fernando, ouvintes internautas. Uma alegria estar participando mais uma sexta. E lembrando que é o dia de São Lucas, dia dos médicos, mas eu queria dizer que não existe médico sem profissionais da saúde que estão junto na equipe, né? Então, fazer uma homenagem ao coletivo das pessoas que têm esse esforço de trabalhar nos CTIs, de trabalhar nos prontos-socorros. É uma situação que realmente tem uma sobrecarga, então bastante energia e força para eles. E lembrando também, Gutenberg, que é dia do nascimento e do falecimento, lógico que com 53 anos de diferença. Ele nasceu em 1517, faleceu em 1570, é o padre Manuel da Nóbrega, que foi responsável pela fundação das 3, na época, cidades mais importantes do Brasil: Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Homenagem, então, ao padre Manuel da Nóbrega. Queria fazer uma pergunta para o desembargador. Fica à vontade. Desembargador, eu durante 10 anos participei do Conselho de Criminologia e Política Criminal. Eu sou psiquiatra, sou homeopata, mas então, como presidente do Conselho de Política de Drogas, o professor Anastasia estava como secretário de Defesa Social, entendeu que, como a maior parte dos crimes estava relacionado a traficídio, então que eu deveria participar. Eu fui resistente inicialmente, mas depois aprendi muito com muitas pessoas que convivi lá, pessoas de grande saber. E uma coisa que me impressionou, Fernanda, foi quando eu fiquei sabendo do quesito que diz que a pena que a pessoa é condenada depois da última instância, Supremo, a princípio, o que vai ser cumprido é 1/6 da pena. Quer dizer, então, se foi condenado a 30 anos, que é a pena máxima, vão ser 5. Para cada dia, 3 dias trabalhado, você salva 1. Para cada 3 dias estudado, você salva 1. Então, no final das contas, uma condenação de 30 anos, desembargador, acaba virando perto de 2 anos, estourando 3 anos. Então, a minha pergunta é: por que não se faz uma modificação e faz uma condenação que seja aquela, e não essa questão de ir reduzindo, e quando pensa que não, a pessoa com 2 anos, né, que matou alguém, está livre, convivendo com a sociedade novamente? A opção legislativa nossa, como alguns países europeus também fizeram, pela progressão de regime em ciclos, né? Então isso é mais ou menos nesse sentido. Uma última pergunta sobre se o governo do estado tem dado o apoio necessário para a criação de novas APACs e para o bom funcionamento das APACs já existentes. Olha, tem acontecido, mas a questão da gestão das APACs tem sido feita por nós no Tribunal de Justiça. E fica imaginando o que a vida reserva para uma criança exposta a tanta violência, tanto medo. É uma coisa terrível também, né, doutor? A criança, Gutenberg, ela é um ser em formação e funciona como se fosse uma argila, um barro ainda úmido, que é moldável, né? Daí a importância do trabalho de educação, trabalho pedagógico sobre os valores éticos, os valores morais, os valores espirituais. Então é um treinamento. E o treinamento também é feito por essas situações trágicas, por essas situações que são situações, então, irreversíveis, né? Eu sempre digo, Oswaldo, que a pior das coisas é a coisa que não tem volta, né? E a morte é uma situação, realmente você não tem muito como contornar isso, né? Agora, os mecanismos de defesa que a gente usa, e a gente não consegue, né, entrar na cabeça de uma criança dessa para ver como ela está trabalhando isso, como é que ela está lidando com isso, mas são mecanismos opostos. Que é o mecanismo de revolta. E daí, então, essa criança já vai construindo dentro de si o desejo de vingança, o desejo, um rancor, uma mágoa. É muito perigoso, né? Não é? E de outro lado, você pode ter o oposto, que é um processo de humanização dessa criança, não ficar traumatizada pelo lado ruim, mas de tomar para si, então, vamos dizer assim, o papel de, em memória ou em honra do seu pai, ter uma vida correta, ter uma vida bem sucedida, ter uma vida, então, que não seja uma vida que a gente chama, então, de antissocial, né? Então a gente torce para que a criança tenha esses mecanismos internos de defesa que o levem para o caminho, que é o caminho saudável, o caminho de construção e não de destruição. Agora, doutora Luísa, a sofrência. Existe isso mesmo? Vício em heavy metal, vício em estilo musical, não conseguir se desprender de uma coisa que para todo mundo, para a maioria pelo menos, é um hobby? Então, o que me surpreendeu inicialmente é que esse número de 300 eventos em um ano é praticamente um evento por dia, porque são 365 dias do ano, né? Então já é uma coisa meio, né, assim, questionável, porque eu acho difícil que se tenha evento de heavy metal nessa frequência toda, né? Segunda coisa, Fernanda, que a gente chama na psiquiatria de transtorno obsessivo compulsivo,
que é, no termo da gíria, fissura, que é aquela ideia fixa, né? Que era o termo que a gente usava antigamente, que a pessoa tem até uma expressão interessante, chama pensamento monotemático ou pensamento circular, né? Que você vira e mexe, você tá de novo naquilo, né? Então, qualquer dependência química, seja por música, seja por álcool, seja por droga, seja por sexo, seja por compra, qualquer exagero na quantidade merece receber, se não tratamento, se não for um caso de doença, o que a gente chama na gíria também de dar um trato, né? Você precisa de melhorar, né? Se você tem uma única coisa que te preenche, o vazio existencial, é lógico, é óbvio que você vai ficar dependente dela e você vai ter uma escravidão, o que nunca é desejável, né? Então a gente tem que ampliar nossos universos, né? Temos que ampliar os alimentos que preenchem o vazio da nossa alma, o nosso vazio existencial, de maneira que cada item, que cada variável, que cada coisa tenha a sua devida importância, mas não tão exagerada. Agora, você dá uma aposentadoria por uma pessoa, a minha sugestão seria que ele fosse trabalhar com uma banda de rock pesado. Pois eu fiquei pensando nisso. Né? Junto o útil ao agradável, não é, né? Ser contra a regra, né? Eu falei, então, eu trabalho com o que eu gosto. Até me lembra uma vez também aqui a pessoa, doutor Luiz, mas o senhor nunca tira férias? Mas, meu filho, férias é para quem trabalha, eu curto. Eu achei engraçado porque saiu no espontâneo. Falei, gente, eu gosto tanto do que eu faço. Realmente, férias é o quê? É um fim de semana um pouco mais prolongado, um congresso, né? Mas se eu ficar à toa um mês, isso me perturba totalmente. Primeiro, por temor de não conseguir voltar ao meu ritmo de trabalho. Segundo, eu não fazer falta no lugar onde eu trabalho, né? E terceiro, preencher o meu tempo com coisas que possam ser menos saudáveis, né? Por isso que tem esse raciocínio antigo de que numa cabeça vazia o diabo instala uma oficina, e eu modernizo falando que numa cabeça vazia o diabo instala 2 oficinas, uma de cada lado, e põe as 2 para competir na produção de minhoca. Portanto, gente, nada de tempo livre à toa, de papo pro ar, sombra e água fresca. Você tem que estar fazendo alguma coisa lúdica, alguma coisa que te divirta e que no final você saia menos cansado do que começou. A doutora Luísa Andrade, tem alguma explicação pro que a Fernanda sentiu quando o Gutenberg estava ali traduzindo a música, né? Ou seja, contando pra gente o que a Diana estava falando ali naquela música? Sim, porque a música, Fernanda, ela é extremamente psicoativa. Ela tanto atua para te deixar mais alegre, mais triste, mais reflexivo, né? E a gente constrói, existe uma teoria que cada memória nossa, Gutenberg, ela constrói uma substância química que é associada. E quando você aciona vamos dizer, esse local do cérebro, todas as suas vivências, todas as suas emoções relativas a essa situação. E, em geral, a gente quer isso quando é coisa boa, né, Fernanda? Não é uma coisa, qualquer coisa assim. Mas então a gente aciona esse mecanismo, a gente dá o start, e aí toda a química que a gente vivenciou naquela época, toda a vivência que a gente teve com relação àquilo volta à tona. Então, para nossa saúde mental é muito importante que você tenha as músicas de sua preferência, as músicas que te trazem bons sentimentos, boas sensações, para quando você estiver meio derrubado, estiver meio desanimado, aí você escuta a música para dar essa subida de astral e melhorar a química cerebral. Isso é possível. Ô, doutor Luiz, você quer falar sobre a APAC? É porque a gente citou as APACs e não falou o que é, né? A Associação de Proteção aos Condenados é um sistema de prisão bastante diferente. Primeiro, que a pessoa não começa cumprindo sua pena numa APAC. Ela passa pelo sistema prisional convencional, superlotado, super precário, para depois de um tempo ela ir para a APAC. Essa associação de proteção, então, é uma associação local, quer dizer, não é o governo que administra, quem administra, então, é a associação, e os próprios presos fazem a administração. Então, eles têm as funções, eles têm todo o processo de um papel naquele dia a dia. Isso daí, Fernanda, faz com que o índice de recaídas no crime de quem cumpriu parte da sua pena numa APAC é em torno de 90% menor do que quem cumpriu só no sistema prisional comum. Eu perguntei se o governo tem dado apoio, porque o número de APACs que nós temos no estado é relativamente pequeno diante do número de população prisional, então o governo tem que realmente investir, porque o custo da APAC é muito menor, o índice de recuperação é muito maior e é associação local, tá certo? Não é uma questão que é administrada por terceiros, por parceria público-privada, é uma questão, uma solução muito mais específica, e os presos que são daquela região, cumprindo pena numa APAC regional, naquela região, vão ter muito mais facilidade para receber visitas e para poder contribuírem na sequência com a sua comunidade, com a sociedade com a qual eles vivem. Doutora Luísa, como é que explica uma situação dessas também?
É um caso clássico de psicopatia, e os psicopatas têm como característica principal serem inteligentes, serem hábeis com a palavra, serem capazes de convencimento, né? E não tem sentimento, né? O defeito do psicopata, e a psiquiatria tem tanta aversão aos psicopatas que ela considera a psicopatia como não sendo uma doença mental, mas sim um distúrbio de caráter, um distúrbio de personalidade. Isso que a gente fala, então, uma pessoa de má índole, né? Que pode já nascer com essa má índole. Essa semana foi notícia um menino que entrou no lugar e matou os porquinhos da Índia, uma coisa completamente, né? Você vê que pode vir sim, talvez até de vidas passadas, não podemos afirmar, mas e tem os que sofreram tanto que se tornam indiferentes e que têm até prazer em ver o sofrimento do outro. Por isso tem determinados serial killers que têm a questão sexual associada e que preferem transar, preferem ter relação sexual com quem não quer, com uma mulher que não quer, porque se for, vamos dizer assim, de comum acordo, para eles não tem graça. Do mesmo jeito que tem gente que considera muito mais emocionante roubar do que comprar, porque quando você compra não é tão emocionante quanto quando você rouba, né? Então a psicopatia, ela gera sim gente despreparada mentalmente, que admira, que escreve, que quer ter um contato com uma pessoa tão negativa, uma pessoa tão maléfica na sua relação com o próximo. Obrigada. Doutora Aloísio Andrade, sempre uma alegria revê-lo. Então, despedir dos ouvintes internautas, lembrando que já passaram-se 292 dias do ano de 2024 e que faltam agora 74 dias. 2 meses e meio, tá, gente? Então dá tempo de fazer uma série de coisas que você ficou enrolando, adiando para um pouquinho para frente. Vão tentar fazer em 2024, ou agora ainda em 2024, o que não deu tempo de fazer. Boa sorte, uma boa semana para todos.